Olá, está começando o Ciência ao Ponto, esse é o episódio de número 42 e a partir de agora pelo canal 18.1 da Univale TV e em formato de reprise na Univale FM pelos 94,9. Neste programa você já sabe, a nossa ideia é descomplicar a ciência, afinal é ela que todos os dias está presente e impacta diretamente na qualidade de vida de todos nós. Eu sou Catiane Cru e essa é uma produção do Sistema Educativo de Rádio e TV da Universidade do Vale do Itajaí. No programa de hoje nós vamos falar sobre tecnologias para cidades inteligentes e sustentáveis, tema de uma pesquisa realizada aqui na Universidade do Vale do Itajaí, e o nosso convidado para falar sobre esse assunto é o professor e pesquisador Maurício de Campos, ele que coordena o Laboratório Multiusuário da Univale e participa também desse estudo. Ele é doutor em Engenharia Elétrica, ele atua também nas áreas de computação aplicada, internet das coisas, redes elétricas inteligentes e também cidades inteligentes. Na Univale, ele é coordenador do mestrado em computação aplicada. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigada pela presença. Obrigado, Catiane. Obrigado pelo convite de vocês. Nós que agradecemos pelo tempo, né? A gente sabe que a agenda é bastante corrida, mas eu quero muito começar entendendo um pouquinho como é que surgiu o interesse por cidades inteligentes, de onde veio esse interesse em pesquisar mais sobre isso. Cidades inteligentes é um tema que, de certa forma, está em voga nesse século, né? Algo relativamente novo. A gente passou o final do século passado e o início desse século com um crescimento desordenado, tanto populacional quanto das nossas cidades, né? E a gente começou a se deparar com problemas básicos, né? Para vir para a universidade, o trânsito que a gente enfrenta, a questão de saúde, os problemas de enchentes, enfim, são N problemas, poderia ficar horas aqui falando sobre isso, né? E aí, nada mais justo que a gente começar a tentar mitigar esses problemas enquanto engenheiros, enquanto profissionais pesquisadores, enquanto sociedade, né? E uma das coisas que eu costumo falar nas palestras que eu dou, né, é que cidades inteligentes, vindo de um cara da engenharia, normalmente o cara vai pensar assim, o Maurício vai falar que cidade inteligente é cheia de tecnologia. Não. O princípio básico de uma cidade inteligente são pessoas inteligentes. Ponto. O ser humano é a essência de uma cidade inteligente. A tecnologia fica velha, fica obsoleta, mas o ser humano e a capacidade dele de compreender o entorno dele, compreender que ele não é um ser isolado nesse processo e que tudo que ele faz provoca ação e reação, e esse sim é o fator mais preponderante nesse momento. Perfeito para a gente começar a falar sobre isso, porque a sua formação é muito sólida na área da engenharia elétrica e hoje, como eu comentei na abertura, atuando em áreas como computação aplicada, redes elétricas inteligentes e também internet das coisas. Em que momento da sua carreira que você percebeu que essas áreas começaram a convergir e que isso acabou influenciando aquilo que você, enquanto pesquisador, iria realmente se debruçar para poder executar? A gente acaba dentro da própria engenharia, né? E a engenharia elétrica é extremamente cativante nesse processo, a computação também, né? Porque a gente consegue materializar muita coisa, né? Então esse eu acho que talvez seja o grande motivador das pessoas que escolhem essas áreas, né? E aí tu começa a se deparar em produzir, então tu produz um robô, tu produz uma máquina, tu produz um equipamento, um sistema, né? Mas tu começa a se dar conta dos reflexos que isso provoca na própria sociedade, né? Então, esse processo todo, para a gente que está dentro da academia, que não vive num mundo muito isolado nesse processo, bem pelo contrário, né? Vive num mundo muito sinérgico, assim, a gente começa a se dar conta de como isso afeta questões educacionais, questões de políticas públicas, questões ambientais. Então, tudo isso começa a ter um ecossistema que começa a conversar. E quando tu começa a conversar com outras áreas, tu se dá conta de como a gente ainda pode fazer mais a diferença nesse processo. E aí a gente começa a compreender esse processo e estudar um pouco mais, né? E aí, daí vem todos esses conceitos que eu estava te colocando. Perfeito, professor. Eu gostaria de saber, aprofundando um pouquinho a sua primeira resposta, o que caracteriza uma cidade inteligente e sustentável na prática. O senhor mencionou sobre a participação das pessoas efetivamente nesse processo, mas de que forma que a gente pode perceber isso na prática e de que forma que nós estamos evoluindo nesse sentido? Perfeito, ótima pergunta. Assim,
No primeiro momento, se falava em cidades inteligentes, imaginar uma cidade hiperconectada, né, na internet. Hoje isso não é problema mais. Com 5G, celular, a gente está conectado full time, né? Pedir pizza, pedir um Uber, uma questão de mobilidade, tudo é muito simples. Todo mundo faz isso com o seu celular. Se vocês olharem para o lado, assim, ó, vocês não conhecem uma pessoa que não sabe usar minimamente um dispositivo eletrônico e se valer de alguma forma. Pagamento hoje, né? Até ontem eu brincava, ninguém mais usa dinheiro, né? Tu faz por Pix, tu faz por cartão. Hoje tu tem o celular, tu tem a tua carteira de documentos, tu tem todo. Então toda essa parte já está posta. Todos nós já temos isso. O que diferencia uma cidade da outra? A qualidade dos cidadãos. Então, assim, uma cidade onde as pessoas param na faixa de segurança para o pedestre passar, uma cidade onde as pessoas respeitam o estacionamento do idoso, o estacionamento do deficiente, uma cidade onde tem inclusão, uma cidade que está preocupada com todos os sujeitos, independente da classe social, uma cidade que está preocupada com a educação e o crescimento populacional, né? Tudo isso começa a ser eventos que tornam essa cidade diferenciada em relação às demais. Nós temos algumas culturas muito graves no Brasil, né, que estão intrinsecamente enraizadas. Falei da questão da mobilidade e essa é uma das mais complexas na nossa região aqui, né? Todo mundo quer ter carro, porque carro é status, carro determina sucesso e tal. Eu adoro carro, né? Não posso dirigir, infelizmente, por causa da minha deficiência, mas adoro, né? E aí tu se depara assim, ó, com uma pessoa movimentando quase 2 toneladas para que ele, com menos de 100 quilos, se desloque do ponto A ao ponto B. Isso, do ponto de vista energético, do ponto de vista de engenharia, é um absurdo. O rendimento é simplesmente absurdo, entendeu? Então, essas questões nós precisamos discutir. O brasileiro vai para a Europa, ele anda de metrô. Ele vai para os Estados Unidos, ele anda de metrô. Mas aqui é meio que depreciativo usar o transporte público. Por quê? Precisamos discutir isso de forma muito, muito mais forte. Existe um movimento muito forte nessa região da própria Anfre aí, de se ter um BRT no futuro e tal, que eu acho sensacional, Acho que Santa Catarina está sempre um passo à frente do resto do Brasil e é por isso que me motivou tanto a vir para cá nesse processo. Muito bacana, que era justamente sobre isso que eu gostaria de perguntar para o senhor. O senhor mora aqui na nossa região de forma recente, mas como é que o senhor visualiza tanto aqui a nossa região do litoral, que a gente sabe que no verão fica muito complicada, mas como é que o senhor observa essa nossa evolução? O senhor falou dos BRTs, né? Nós temos o projeto Promobis, que também é destaque nesse sentido, mas estamos caminhando, de certa forma, nesse sentido, para ter uma cidade mais inteligente e sustentável, comparado com outros lugares? Hoje, nos rankings atuais, né? Então a gente tem o Connected Smart Cities, que é um ranking aqui de Curitiba, é o mais importante do Brasil hoje. Balneário Camboriú, Itapema, Florianópolis e Itajaí são destaques em vários pontos. É um ranking, claro, os critérios podem ser questionados a qualquer momento, mas dentro dos critérios estabelecidos, essas cidades elas despontam e despontam muito bem, né? Isso permite que o poder público comece a tomar decisões para entender aonde estão as fragilidades. Então, dentro do ranking, eventualmente uma cidade que está com a saúde fragilizada, com a educação fragilizada, pode investir uma energia um pouco maior nesses aspectos, né? Isso ajuda o poder público a tomar decisões, né? Ajuda também a entender todo esse movimento, né? Como as coisas interagem, e aí entra um mundo novo, que é esse mundo tecnológico, e aí sim a tecnologia é extremamente importante, que é a aquisição de dados, né? Desde questões ambientais até questões de mobilidade e tal, que também vão permitir estudos, né? Um pouco mais aprofundados. Hoje, os estudos, muito, na minha percepção, né, as decisões políticas são tomadas a partir de uma visão normalmente míope, né? O cara enxerga do ponto de vista dele, da ótica dele, aquela rua, ele enxerga como ela funciona a partir do horário que ele passa naquela rua, mas o processo é muito mais complexo. O processo envolve o dia todo, o movimento daquela rua ao longo do dia. Então, o Maurício passa lá às 7 horas da manhã, tem uma percepção, talvez a Catiane passe lá às 4 horas da tarde e a percepção seja completamente diferente. Então,
todo esse movimento, a tecnologia vai nos ajudar nesse processo, a nós melhorarmos muito essa questão, e aí entra questões, inclusive, como saúde pública, né? Esses dias eu comentava, veja, todos nós adoramos ar-condicionado, hoje não, né? Porque está um pouquinho mais fresquinho, né? Mas o ar-condicionado é um problema. Por quê? Porque no momento que eu injeto ar frio dentro de uma residência, dentro de um escritório, do estúdio aqui, eu estou colocando calor lá para fora. Então eu estou criando zonas quentes dentro das cidades que, somado ao concreto, ao asfalto, que todo mundo adora asfalto também, né? Começam a gerar movimentos e zonas de calor muito intenso. Então é aquela sensação assim, parece que cada ano está mais quente, mas realmente está mais quente. A gente está provocando isso, né? De certa forma, com um pouquinho de egoísmo de cada um de nós nesse processo, entendeu? Perfeito. Então eu sempre brincava nas palestras que eu dava assim, o pessoal gosta de pôr o climatizador na temperatura mínima e dormir de cobertor. Né? Do ponto de vista energético, isso é absurdo. Então, são questões bem pontuais e, de novo, o cerne é o ser humano. O ser humano e, infelizmente, pelo que o senhor comenta e pelo que a gente percebe, parece que cada vez mais individualista, né? Pensando na sua própria locomoção, no seu próprio bem-estar, e às vezes isso no coletivo prejudica, né? Exatamente. Aí as políticas precisam ser um pouco mais duras no sentido de organizar essa situação e colocar os limites para cada um de nós, né? Para que a gente não tenha esse tipo de percepção individualista. Com certeza. Professor, nosso primeiro bloco está quase acabando, mas eu quero já entrar sobre falar já nesse primeiro bloco sobre a pesquisa que o senhor coordena e que se conecta com os desafios enfrentados aqui na nossa região. O senhor pode contar um pouquinho para a gente sobre essa pesquisa e logo mais a gente vai falar também sobre o IoTech Lab, que foi inaugurado aqui na universidade no final do ano passado, mas com certeza é uma pesquisa que desponta aí nessa área, né? A gente teve a felicidade de aprovar esse projeto, né? E esse projeto ele prevê um conjunto de antenas que permite a comunicação e a instalação de um número muito significativo de sensores que abrangem desde Pissarras até Porto Belo, cobrindo toda a região da Anfre, né? Então a gente tem aí uma situação muito interessante, a gente passa a ser um sandbox de referência no país, né? E para quem não sabe, sandbox é a tradução literal caixa de areia, né? A gente brinca dentro da academia que são locais de experimentação de novas tecnologias. Então, graças à capacidade do poder público de entender isso, ele permite que a gente teste novas tecnologias e aí ter uma rede de comunicação presente nessa região permite que a gente possa avaliar a qualidade da água, a qualidade do ar, mobilidade, tentar interferir no funcionamento, por exemplo, de sinaleiras, fazer telemedição de água. As pessoas olham a telemedição de água, vou pegar como exemplo, né? Muito simplista, assim, simplesmente não vai ter mais o leiturista. Não, na verdade, o que nos interessa não é tirar o emprego do leiturista. O que nos interessa é literalmente poder encontrar vazamentos, melhorar a qualidade dessa água que chega para a população. Então tem todo um movimento aí importante em cima disso. Com certeza, a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. A gente já continua conversando com o professor Maurício de Campos aqui no nosso Ciência ao Ponto de hoje, que você já notou, está muito interessante. Tenho certeza que o segundo bloco estará ainda mais. Não sai daí que a gente já volta. Mais do que abrir portas, ampliar oportunidades. Conheça o Fundo Patrimonial Amigos da Univale, uma iniciativa sem fins lucrativos que transforma doações em bolsas de estudo para milhares de pessoas. Acesse fundopatrimonialunivale.com.br e veja como participar. Fundo Patrimonial Amigos da Univale. Ensino superior para todos. Estamos de volta com Ciência ao Ponto pela Univale TV, pela Univale FM em formato de reprise. Obrigada você que nos acompanha aí do outro lado da telinha e também
do outro lado do rádio. Lembrando que esse episódio e os demais do Ciência ao Ponto estão disponíveis no nosso canal youtube.com/UnivaleTV. Hoje nosso tema aqui no Ciência ao Ponto, estamos falando sobre tecnologias para cidades inteligentes e sustentáveis. Nosso convidado é o professor Maurício de Campos, ele que é doutor em Engenharia Elétrica e coordenador do Laboratório Multiusuário aqui da Univale, onde ele lidera uma pesquisa super importante que busca soluções para os desafios urbanos aqui do nosso Vale do Itajaí. Conversávamos mais sobre isso agorinha há pouco, no finalzinho do primeiro bloco, e eu quero falar do IoTech, professor. Nosso laboratório foi inaugurado no final do ano passado, completando aí, nem completou um ano ainda, mas já está rendendo boas produções científicas. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a nossa audiência que não conhece, que estrutura esse laboratório tem e principalmente qual é a proposta de vocês nesse espaço que é multiusuário, como o próprio nome já diz. Perfeito. O IoTech acabou sendo um orgulho para a gente aqui, né? E eu acho que eu falo em nome da Univale toda, né? Ele não é um laboratório do Maurício, ele é um laboratório nosso, né? E ele permitiu que a gente, por conta das tecnologias, e hoje, sem falsa modéstia, ele é um dos laboratórios mais avançados do Brasil, né? Em termos de equipamento e das possibilidades que a gente tem ali, permitiu que a gente ampliasse muito a nossa equipe de professores. Então, a Univale já tinha um conjunto de professores muito competentes dentro da própria computação aplicada, onde eu me inseri, mas a gente conseguiu trazer mais um conjunto de pesquisadores, né, de referência, professor Jordan, professor Reines, professor Paulo, que estão hoje contribuindo nesse espaço que é multiusuário por definição, mas por aplicação também, né? Então, ele tem sido palco de vários momentos importantes. Ele surgiu com a ideia de mudanças climáticas, com uma pegada bem forte nisso, ele foi concebido para isso, mas ele acabou atraindo o olhar do setor produtivo da região. Então, hoje a gente tem, por exemplo, com a WEG, que é uma grande empresa da região, 9 projetos sendo executados, existem 22 egressos, não só da Univale, de outras instituições, inclusive, que são nossos profissionais, contratados pela Univale, trabalhando dentro da WEG, como desenvolvedores de produtos. A gente tem mais um conjunto de alunos de graduação trabalhando dentro do IoTech, fora os alunos de mestrado. Então, tomou uma proporção gigantesca, considerando exatamente isso, que não tem um ano. Com certeza. E é uma integração, como o senhor comentou agora, entre pessoas de diferentes níveis de formação, e isso, sem dúvida, deve ser uma troca fantástica, né, professor? Acredito que sim, acredito que todo mundo se beneficia disso, né? Nós temos alunos de graduação, por exemplo, primeiro, segundo semestre, que é uma meninada ainda, né? Que está despontando para isso, trabalhando com pessoas como o professor Reines, que é um dos 100 mil pesquisadores mais influentes do mundo, pós-doutor, né? Com uma carreira extremamente consolidada, paralelo a gente do setor produtivo que está lá, por exemplo, o Adalberto, que é um dos desenvolvedores dentro da WEG, um dos diretores, é nosso aluno de mestrado. Então, se fechou todo um ciclo, né, de interação entre esses sujeitos, a possibilidade de troca mesmo, né, de conhecimento é fantástica nesse momento. E com certeza para vocês, enquanto pesquisadores, e até para os alunos, ter um espaço como o Laboratório Multiusuário e o IoTech deve ser um prazer imenso poder pesquisar num lugar com aquela estrutura, né? Que para quem não sabe, inclusive nós temos reportagens na Univale TV, o pessoal pode assistir e ver as imagens do laboratório por dentro. É um lugar extremamente... eu brinco que a gente entra lá e já fica inspirado, né, professor? De tão bacana que é aquela estrutura. O IoTech era para ser uma sala. Eu brinco, né? Ele foi evoluindo. Hoje nós estamos concluindo mais 2, então são 6 salas hoje. O IoTech está ocupando esse espaço, né? A ideia é que ele se amplie ainda mais. E eu fico muito feliz com isso, né? Porque ele expandiu as fronteiras da proposta original, né? Acho que como dinheiro público, a gente está dando uma resposta muito interessante para ele, de bom investimento, de retorno direto, né? Eu acredito que todo mundo está contente nesse processo, né? E ele tem sido realmente palco de muitas discussões, ele tem
A gente tem uma iniciativa muito forte agora com a Universidade do Porto, com o pessoal do INESC também de Florianópolis, para desenvolver aqui um centro de excelência em gestão portuária, por exemplo, né? E tudo se deve a essa sementinha inicial que foi. Então, o setor produtivo, o setor de serviços, está tudo muito intrínseco nesse processo. A gente precisa cada vez mais gente, né? Isso assusta um pouco mais. É verdade, o professor está ampliando, e a pesquisa que nós conversávamos no bloco anterior, que o senhor está coordenando sobre os sensores, ela também está sendo desenvolvida nesse ambiente, e eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre ela, sobre os dados que esses sensores vão coletar, e como que essas informações, para quem está nos assistindo entender um pouquinho melhor, vão ajudar a entender o cenário que a gente vive, condições ambientais, mobilidade, o senhor comentou sobre um exemplo sobre a água, né? Mas temos também outras possibilidades por meio dos dados que esses sensores vão gerar, né? Perfeito. A ideia do EOTech inicial era essa, de montar uma estrutura. A gente não sabia exatamente o que iria monitorar, isso depende de várias questões. A gente tem toda a questão do mar aqui, das praias, da qualidade da água, como eu já falei, mas tem questões energéticas importantíssimas, né? Tem uma coisa que eu costumo também falar nas palestras, assim, que o pessoal não se dá conta. Geração fotovoltaica é fantástico, todo mundo adora ter geração solar e tal, ela é um problema para a concessionária de energia. Por quê? Porque no momento que passa uma nuvem, um dia como hoje, que está um dia muito bonito, ensolarado, passa uma nuvem, a tua geração para instantaneamente de gerar e tu demanda aquela energia da rede. A gente precisa de sensores para estimar como essas nuvens estão se movimentando, como isso vai impactar para evitar que a gente tenha um apagão, por exemplo, numa cidade como Itajaí, que tem a questão industrial e a questão de serviço muito forte. Ter alguns minutos sem energia já é um problema seríssimo, entendeu? Com certeza. Então, tudo isso precisa ser muito estudado para que a gente tenha cada vez mais conforto. A energia é aquela coisa invisível, né? A gente só reclama quando ela falta, né? Com certeza. Aí vira o caos, né, professor? Vira o caos. Esses sensores, eles vão ser conectados numa tecnologia específica. O senhor pode explicar um pouquinho para a gente dessa tecnologia e qual é e por que ela foi escolhida? Perfeito. A tecnologia se chama LoRa, né? Vem de long range, são antenas de longo alcance, elas conseguem até 12 quilômetros de raio de alcance. Elas têm várias vantagens. A mais importante delas é que ela é uma tecnologia livre, então ela não detém royalties de nenhum tipo, não tem custo para comunicar. Alguém vai dizer assim, mas já temos o 5G que é fantástico. Fantástico, sensacional. O problema é que cada sensor que eu conecto no 5G eu tenho que pagar para ele transmitir os dados. Na tecnologia LoRa, eu não tenho esse custo. A segunda questão é que a tecnologia LoRa, ela permite que eu tenha um consumo muito baixo de energia. Um sensor pode ter uma bateria durando até 10 anos. Nossa. Então, isso, do ponto de vista ambiental, é muito importante. Isso tudo é bom? É excelente, mas tem o lado ruim, né? É uma tecnologia que não permite, por exemplo, que eu faça streaming de vídeo, eu não posso transmitir uma imagem, por exemplo. Eu consigo transmitir temperatura, pressão, umidade e outras características de sensores, mas eu não consigo transmitir vídeo, e aí é uma das coisas que a gente trabalha muito fortemente na nossa área, né? A ideia de que uma tecnologia só não vai resolver o mundo. O sistema tem que ser híbrido, e aí entra o 5G e as outras tecnologias como extremamente importantes nesse processo. Mas a ideia é fazer parte, de novo, desse ecossistema todo, né, e contribuir para que a gente tenha as melhores condições em cada uma das situações. E, professor, já existe uma previsão para a instalação desses sensores, uma ideia de onde os locais onde essas antenas vão estar instaladas, algo nesse sentido? Então, como é uma tecnologia nova, né, e como a gente não tem hoje tantos dados de forma sinérgica disponíveis, a gente teve que desenvolver um software onde a gente utilizou dados do censo, a gente utilizou dados geográficos da região, a gente utilizou dados e tentou identificar, por exemplo, a altura das edificações aqui, Itajaí, Balneário Camboriú, que tem aí edificações muito altas, né? E aí, a partir de um pesquisador da Univale, que é o professor Denis, a gente desenvolveu um software para tentar encontrar o ponto ótimo de instalação dessas antenas. Então, esse trabalho já foi realizado, agora nós passamos a fazer a instalação nos próximos 2 meses, acredito que são bem intensos nesse sentido, e aí a validação desses modelos, porque, como eu disse, é uma tecnologia nova, ninguém fez isso, então a gente também está sendo precursor nesse processo, né? Então, provavelmente terão ajustes nessas antenas e tal,
A gente já tem um aluno de mestrado também trabalhando nessa questão e a ideia é chegar num modelo ótimo que possa ser replicado em outras regiões do Brasil e do mundo, por que não, né? Para a instalação dessas antenas. E é muito bacana que depois da instalação, passando um pouquinho para frente de fase, esse projeto vai ter o apoio de inteligência artificial também na organização dos dados, na análise dos dados, o que também é muito atual, né, professor? Que tipo de padrão ou tendência vocês esperam conseguir identificar a partir disso lá na frente, quando o projeto já estiver mais encaminhado? Então, isso é inevitável, né? Hoje, a gente não colocar a inteligência artificial seria, né, contraproducente em todos os sentidos. Hoje, o que a gente espera nesse sentido, né? Que a partir de um volume gigantesco de dados que pode ser coletados, então sensores de temperatura, umidade, trânsito e tal, a gente comece, junto com as informações que a própria prefeitura, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação possam fornecer, a gente comece a compreender alguns movimentos, né, algumas questões para tentar de novo mitigar alguns problemas e potencializar alguns resultados, né? E isso são coisas que talvez a pessoa não consiga fazer essa correlação de forma isolada, como eu disse, porque eu olho a coisa muito míope a partir do meu olhar. A inteligência artificial ela consegue, nesse sentido, olhar todos esses dados simultaneamente, procurar correlações estatísticas entre eles e aí dizer, o problema de saúde desse bairro está relacionado ou pode estar relacionado, vamos colocar dessa forma, né, ao aumento de temperatura nesse setor, a questão da falta de umidade ou excesso de umidade. Então, tem várias questões, né, que são, num primeiro momento, parecem óbvias, mas que hoje não se tem essas informações, né? Com certeza. Como o senhor falou, é um projeto precursor e com certeza vai inspirar muitos outros pesquisadores e outros lugares. E para a gente encerrar, professor, olhando para o futuro, como que o senhor imagina as cidades brasileiras nas próximas décadas e, obviamente, se seguirmos investindo em ciência, conectividade, sustentabilidade, como o senhor já falou, né, no começo do programa, acessibilidade também, inclusão, o que o senhor visualiza nesse sentido? Eu acho que a gente já evoluiu muito nesse sentido, né? Se olhar as novas gerações, a vantagem da gente trabalhar com essa juventude, com essa moçada aqui na universidade, é que a gente percebe algumas tendências talvez antes dos demais, né? O que tu vê hoje é que já essa nova geração, ela já não é tão apegada ao carro, por exemplo, como foi a minha geração. A questão então, nesse sentido, a questão de mobilidade tende a melhorar substancialmente no futuro. Eles são muito partidários de se usar o Uber, de se usar mobilidade compartilhada, eles não têm problema com relação a isso. A questão de acessibilidade indiscutivelmente melhorou muito, pessoas com deficiência hoje, eu inclusive tenho deficiência visual, né? A gente consegue ter uma vida plenamente normal, sem problema nenhum nesse sentido. Então, isso tende a melhorar ainda mais. A gente, inclusive, no IoTech já tem um projeto bem inclusivo para pessoas que têm deficiência de mobilidade, né? Pessoas que têm algum tipo de paraplegia e tal, que daqui a uns dias a gente vai conversar sobre isso, provavelmente aqui. Perfeito. Bem legal, né? Então, nesse sentido, eu vejo que a gente está numa crescente evolução e o que a gente quer enquanto Univale, o que a gente quer enquanto pesquisador é justamente apoiar isso para que isso aconteça cada vez mais rápido, né, em prol de uma sociedade mais humana, mais tecnológica, obviamente, né, e isso nos interessa, mas que todo mundo se beneficie de alguma forma. Com certeza. Professor, muito obrigada pela presença e com certeza, como o senhor falou, vai estar aqui no programa. O senhor também, os outros professores do IoTech são muito bem-vindos, portas sempre abertas para compartilhar com a nossa audiência essas pesquisas que são tão inovadoras e principalmente que fazem a diferença, de fato, na vida das pessoas. Volte mais vezes. Obrigada. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. É isso, gente. Nosso Ciência ao Ponto de hoje fica por aqui. Espero que a pauta de hoje tenha causado alguma reflexão para você que nos acompanha do outro lado. Lembrando que se você perdeu alguma parte da entrevista, ela está disponível lá no nosso canal youtube.com/UnivaleTV. Muito obrigada pela audiência e até o próximo Ciência ao Ponto.